Fala galera, o vídeo de hoje está bem legal, mas temos que ter bastante concentração na aula, pois temos muito conteúdo para aprender. Vamos ver novos seletores e criar um elemento na tela totalmente via CSS. Então, bora codar! Nesse vídeo, o que nós vamos fazer, né? Nós temos dois objetivos aqui com a estilização do nosso conteúdo nesse vídeo. Então, olhando aqui o nosso projeto final, o que a gente vai ter que fazer? Ajustar, né, nosso visual dos nossos accordions aqui, né, nos nossos detalhes aqui das nossas perguntas frequentes, e também adicionar esse detalhezinho dessa linha abaixo dos nossos títulos de sessão, né? Então, voltando aqui para o que a gente tem hoje, aqui, ó, nossos títulos estão só o textinho mesmo, né? E aqui é os nossos detalhes aí do nosso accordion com as nossas perguntas frequentes. Tá? Então, bom, vindo para o código, o que nós vamos fazer? Vamos começar ali com o que a gente já está acostumado, né? Primeiro eu vou remover esse identificador, porque ele vai ser desnecessário para essa sessão. Vou adicionar aqui com a classe, né? Para a gente ter esse seletor da classe se necessário. E eu vou começar aqui adicionando uma classe para o nosso detalhes. Então, é o fac details, certo? Vou copiar ele para os nossos outros dois elementos de details, salvar e beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui, né, os três summaries, né, elementos summaries que nós temos para conseguir adicionar a classe de uma vez só. Então vou dar o class e vou renomear essa classe de class de fac details summary. Daí vou aproveitar que os nossos cursores estão nos três elementos, vou dar uma setinha para baixo, jogar, né, o cursor para o começo da nossa linha, entrar aqui no nosso elemento P e dar uma classe para ele também que eu vou chamar de fac details content, né, que é o conteúdo aí da nossa fac. Feito isso, a gente já ajustou, né, com o que a gente precisa aqui do nosso conteúdo do nossa estrutura HTML, da nossa marcação para estilizar a nossa seção de perguntas frequentes. Vou duplicar o nosso link, um dos nossos imports do CSS, vou chamá-lo de fac, vim aqui no nosso diretório de estilo, vou dar um novo arquivo, chamar de facts.css, fazer um seletor de classe e dar aquele velho background color para ver se tudo funciona da forma que a gente esperava, tá? Feito isso, a gente vai vir aqui no nosso HTML, vou pegar o nosso CSS, jogar ele para o nosso canto e começar a realmente estilizar aí o nosso componente, né, o nosso elemento. O nosso fac a gente vai realmente ter um background color diferente, mas o valor dele é um hexa, que é o EC EF, né? Salvei, vou olhar aqui, ó, esse azulzinho, vou voltar aqui para nossa estrutura, no nosso CSS, vou fazer o fac details. No fac details eu vou adicionar uma border nele de 2 pixels do tipo sólido e o valor da minha cor é A5, BAC5 também. Vou salvar e aqui a gente já começa a ver o resultado, né? Vou dar um border radius nele para deixar os cantinhos arredondados com 12 pixels. Eu vou adicionar um máximo de tamanho dele de 50% e vou fazer uma margem dele de 0 no topo e alto nas laterais, né? Para ele centralizar o conteúdo aqui no meio da nossa página. E aqui já está começando a sair a nossa carinha, né? Próximo passo, o que a gente vai fazer é adicionar o cursor, aqui é fac details summary, a gente vai dar um cursor pointer para ele, né? Esse daqui vai servir para a gente na hora que fizer o over em cima daqui do nossa parte de cima, né, do nosso summary, ele vai deixar a mãozinha para mostrar que é clicável, né? Se a gente não adiciona esse pointer aqui,
vê que ele continua com o cursor no estilo de o padrão, né, do navegador. Quando em cima do texto ele vira esse de seleção, quando fora ele continua a setinha. Então a gente vai falar que toda vez ele vai ter o cursor pointer, quando fizer passar o mouse por cima dele. E vamos adicionar também o FAQ Details Content, que vai ter um padding top de 12 pixels. Vou salvar, voltar para cá. Na hora que eu abro, olha lá, o espacinho aqui do nosso elemento. E eu esqueci só um detalhezinho aqui no nosso Details, que é colocar um pad de 12 pixels aqui também pra gente, para ele dar esse respiro aqui interno, certo? Agora, pessoal, a gente vai fazer duas coisinhas bem legais aqui, tá? A primeira é que eu gostaria de adicionar, né, uma margenzinha aqui pra gente no entre os nossos details, né? Se eu colocar aqui um 16 pixels, que aqui a regra fica 0 para o topo, alto para o lado direito e esquerdo e 16 para baixo, quando eu salvar, a gente vai perceber que aqui embaixo ele acrescenta essa margenzinha também, né? Para cada um desses elementos ele vai adicionar 16 pixels para baixo. E a gente tem um pseudo seletor, né? Um pseudo classe aqui do nosso CSS, que é a Notch, né? A Notch, ela chama um parêntese, dentro dela eu vou colocar que se, né, esse elemento aqui, né, com essa classe não for o último tipo dela, ela vai adicionar essa margenzinha aqui pra gente de 16 pixels no nosso padding, na nossa margem bottom, né? Salvar, quando eu abrir, ó, não temos mais aquele 16 para baixo porque ele é o último elemento do tipo, né? Então ele só vai adicionar essa regra quando ele não for o último. Então ele adiciona no primeiro e adiciona aqui no segundo, certo? E aí, uma outra coisinha que a gente vai fazer aqui é que a gente vai fazer um seletor utilizando os nossos atributos, né? Então na FAQ Details, quando a gente clica e ele abre, ela adiciona o atributo Open. Então eu vou dizer que quando a minha FAQ Details conter, né, o atributo Open, eu gostaria de que meu Summary ele tivesse um padding bottom de 12 pixels, certo? E gostaria que ele tivesse um border bottom de 1 pixels, solid, daí a corzinha é a A5 BAC5, que é a mesma cor aí da nossa borda por fora. Quando eu abrir ela aqui, ó, perceba que nada muda. Agora, se eu der um clique, ela adiciona aqui, ó, tanto o nosso respirinho do padding, quanto também a nossa linhazinha aqui, fazendo a divisão do nosso conteúdo, certo? Essa é a primeira parte do nosso vídeo, da nossa atualização. A segunda parte que a gente vai fazer agora é adicionar esse sublinhadinho aqui, né, esse detalhe nos nossos títulos, né? E aí, voltando aqui para nós, aquele nosso título, a gente acha ele aqui no nosso arquivo de seção, né? As sections, section type. A gente poderia simplesmente usar um text decoration underline, né? Não, porque ele vai realmente sublinhar o nosso título e não é isso que a gente quer, né? O que a gente está querendo aqui, na verdade, é fazer com que a gente crie um pseudo-elemento no nosso documento, e esse pseudo-elemento vai dar aquele visual, aquele detalhezinho para a gente. Para fazer isso, o que a gente vai fazer? Eu vou criar aqui vou pegar o nosso seletor através da nossa classe, vou adicionar o after, igual a gente fez para o clearFix, né? Vou dar um display block nele, vou adicionar um conteúdo de um caractere vazio dentro dele, vou falar que ele tem 50 pixels de largura e 4 pixels de altura, vou dar uma cor para ele, que é o nosso hash 2A0F14, que é a nossa cor, e vou falar para ele que ele tem uma margem top de 8 pixels, certo? Quando eu salvar,
Vou vir para a tela e olha só o que acontece, né? Ele adicionou aqui para a gente o nosso elemento, mas bem distante aqui do que a gente esperava, né? Então, vamos partir lá para o nosso Flex para a gente ajustar isso. Então, eu vou voltar aqui para o nosso Titan. Vou falar que o nosso Titan agora é do tipo Display Flex. Vou falar que o Flex Direction dele é do tipo Column, para a gente empilhar os elementos. E no final, vou dar um Align Items dele como Center, para eles centralizar os nossos elementos ali na tela. Feito isso, a gente já tem um resultadinho visual aqui, igual tá no nosso projeto. Viram só? Eu falei que tinha bastante coisa legal, né? Mudamos o cursor para pointer, vimos a pseudoclasse 2.Node e 2.LastOfType, vimos seletores por atributo e criamos um pseudo-elemento after com Flexbox. Fizemos um detalhe no final que faltava para os nossos títulos da seção ficar daquele jeito. E no próximo vídeo vamos dar um início ao CSS Grid.